Então, em 5, 4, eis chegados ao último capítulo do IT Essentials, capítulo 14, solução de problemas avançada. Portanto, vamos ver aqui um conjunto de soluções de problemas que já requerem algum nível de conhecimento para resolver, mas que no fundo resumem essencialmente aqui um conjunto muito comum de resolução de problemas ou de solução de problemas, com que vocês se vão deparar ao longo da vossa carreira. Porque vocês estão a começar a vossa carreira agora, naturalmente que ainda não terão assim tanta experiência, mas acreditem que aquilo que vocês têm de mais certo é que ao longo da vossa vida vão estar constantemente a aprender. Vocês, se abraçarem uma profissão de informáticos, é uma profissão muito semelhante a outras profissões que implicam um constante estudo, um constante desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, da medicina, em que os médicos estão constantemente a estudar novas terapêuticas, novas doenças que vão surgindo, novas abordagens a essas doenças, novos tratamentos. Na informática é um bocadinho semelhante, porque nós constantemente somos bombardeados com novas tecnologias que vão aparecendo, novos softwares, novas abordagens na utilização desses softwares e na utilização dos próprios equipamentos. Não é? Quem diria há 20 anos atrás que nós íamos ter um dispositivo computacional com mais capacidade na nossa mão do que a nave espacial que levou o homem à Lua, por exemplo. E, portanto, nós estamos em constante evolução, em constante mutação, em constante alteração tecnológica e, nesta qualidade, nós, enquanto informáticos, temos que estar sempre preparados para responder a essa evolução e a esses desafios. Então, vamos ver aqui um conjunto de problemas e as respectivas soluções, ou possíveis soluções, para aqui, digamos que enriquecer um bocadinho aqui o vosso conhecimento ao nível da reparação e da solução de problemas. Então vamos começar com uma abordagem introdutória para recapitular as etapas para a solução de problemas que vocês viram isto ao longo dos capítulos todos que nós abordamos. Então, em primeira etapa, identificar o problema, muito importante, colocar o máximo de questões possível ao cliente para saberem exatamente o que é que se passou, qual é o problema que a máquina tem. Fazer perguntas fechadas do tipo sim ou não, sem o deixar divagar muito, porque senão quanto mais ele divagar, menos vocês vão focar-se no problema. Etapa número 2. Ok, já vos foi dito qual é o problema, vão criar uma teoria de causas prováveis para tentar perceber o que é que poderá ter acontecido que levou àquele problema. Depois testam estas teorias para determinar a causa real do problema. Ok, testámos, averiguámos e percebemos qual foi a causa real do problema. Estabelecemos um plano de ação, ou seja, pensamos no que é que vamos fazer para resolver o problema e implementamos essa solução. Ok, implementamos e agora vamos passar para a quinta etapa, que é vamos verificar a funcionalidade total do sistema. Ok, funciona, está resolvido, está reparado, então vamos, se for caso disso, implementar medidas preventivas para que não volte a acontecer. E há pequenas coisas que se podem fazer que fazem com que o erro não se possa repetir. E depois, no final, aquilo que eu vos foi dito sempre, documentar. Muito importante vocês terem uma base de dados própria com os vossos registros das reparações que vocês fazem. Muito importante mesmo. Documentar descobertas, documentar ações, documentar resultados. Terem uma pasta com os softwares que vocês utilizam e em que circunstâncias é que utilizaram para recuperação de dados, para recuperação de sistemas operativos, para instalar um driver de uma impressora que não é compatível supostamente com aquele sistema operativo. Tudo isso vocês devem de guardar tudo e documentar. Então vamos começar a ver aqui a resolução de problemas. Problemas relacionados com componentes e periféricos do computador. Então, identificação do problema. Não é possível encontrar o RAID. Causas prováveis quando não conseguimos encontrar um RAID, os discos em RAID. A controladora RAID externa está desligada. As configurações da BIOS não permitem que o RAID funcione. A controladora RAID simplesmente falhou. Quais são as soluções possíveis? Se a controladora RAID externa está desligada, devemos verificar se a ligação de energia da controladora está
ligado ou não. Pode ser simplesmente um cabo que se desligou. Se a BIOS não aceita o RAID, configuramos a BIOS para aceitar o RAID. Se a controladora RAID falhou e está, como se costuma dizer, está morta, não funciona, então substituímos a controladora RAID. O RAID simplesmente para de funcionar. Causa provável: a controladora RAID externa está desligada. O que é que temos que fazer? Portanto, se o RAID não foi encontrado ou se ela para, provavelmente desligou-se simplesmente e ligamos-la e ela fica a funcionar. Por outro lado, ela parou porque a controladora simplesmente morreu. Temos que a substituir. Um computador tem desempenho lento. Esta é uma daquelas que aqui são só algumas causas prováveis, mas há N situações que podem levar um computador a ficar lento. Não tem memória RAM suficiente, está a sobreaquecer, entre outras. O que é que devemos fazer? Se tem memória RAM insuficiente, instalamos memória RAM adicional. Se ele está a sobreaquecer, limpamos as ventoinhas, adicionamos novas ventoinhas, mudamos a massa térmica do processador para tentar que ele arrefeça. O computador não reconhece uma unidade externa amovível, ou seja, uma pen drive, um disco externo. Ou seja, o sistema operativo não tem os drivers corretos para que a unidade externa amovível funcione. Isto como causa provável. Solução possível: descarregar e instalar os drivers corretos da unidade. As portas USB têm muitos dispositivos ligados para fornecer energia adequada. Ou seja, há um dispositivo que precisa de mais corrente que aquela que a porta USB lhe dá. Temos que ligar o transformador de corrente a esse equipamento e ele fica a funcionar. Ok? Outros problemas. Depois de atualizar o firmware do CMOS, o computador simplesmente não inicia. Uma atualização, causa provável: a atualização de firmware não foi instalada corretamente ou não é compatível, afinal, com aquele hardware. A solução é restaurar o firmware original de backup da placa. Outro problema possível: o computador reinicia. Vocês identificam este problema: o computador reinicia, bloqueia ou exibe uma mensagem de erro ou de blue screen sem aviso. Isto pode acontecer porque a RAM falhou, porque há um hardware que falhou, o FSB está configurado com a frequência elevada, o multiplicador de CPU também, a tensão de CPU é muito alta. Aqui isto significa que vocês provavelmente tentaram fazer overclock e a única solução que têm aqui é ir à BIOS e mudar estes valores para valores que sejam compatíveis com o normal funcionamento do CPU. Portanto, colocar o FSB nos valores normais de frequência, colocar a configuração do multiplicador do processador também em valores normais, ou os valores adequados àquele processador, e reduzir a configuração da tensão do processador. Depois, quando a RAM falha, devemos testar cada um dos módulos de memória RAM para perceber se algum deles está mesmo a funcionar ou está mesmo avariado ou não. E ainda podemos, quando é esta questão do FSB ou das velocidades, quando tentamos o overclock, é repor as definições de fábrica da motherboard, fazer um reset à BIOS no fundo, para repor as definições originais daquele hardware. Um terceiro problema neste slide: depois de atualizarmos o CPU, portanto, ou seja, nós temos um processador single core que só tem um núcleo e nós colocamos um processador multicore com 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos. Percebemos que o computador fica muito mais lento, o que é muito estranho. Abrimos o gestor de tarefas, vamos aos gráficos do CPU e percebemos que só há um núcleo, não há 2 núcleos nem 4 núcleos. O que é que acontece? Basicamente, a BIOS não está a reconhecer os vários núcleos do processador. O que é que temos que fazer? Temos que ir à BIOS, perceber se há forma de forçar que ela aceite o multicore. Se não, temos que atualizar o firmware para que a BIOS passe a reconhecer então os múltiplos núcleos do processador. Outro conjunto de problemas: a impressora imprime caracteres desconhecidos. O que é que pode acontecer? Causa provável: um driver de impressora incorreto instalado. O que é que temos que fazer? Desinstalar o driver, descarregar um novo driver e voltar a instalá-lo. Os cabos de impressora estão soltos, não estão bem colocados. Devemos de ligar os cabos corretamente. A impressora não imprime imagens grandes ou complexas. Causa provável: a impressora não tem memória suficiente. Adicionar mais memória à impressora, eventualmente trocar de impressora se for caso disso. A impressora laser imprime linhas verticais ou listas em todas as páginas. Aqui pode acontecer do cilindro estar danificado. O que é que temos que fazer? Substituir o cilindro ou substituir o cartucho de toner quando este contiver o cilindro. O pó do toner pode não estar distribuído uniformemente no cartucho e por isso há partes que ele consegue imprimir e partes que ficam riscadas ou listadas. E o que temos que fazer é remover o toner, o cartucho do toner, abanar para espalhar o pó e voltar a colocá-lo. Atenção que nem sempre nas impressoras a laser, quando começamos a ter falhas na impressão, significa que já não temos toner. Muitas vezes o toner, simplesmente o pó acumula-se num dos lados do toner e não consegue ser atraído para o cartucho, para o rolo todo por igual.
As páginas impressas mostram imagens fantasmas, o cilindro está arranhado ou sujo, ou a lâmina de limpeza do cilindro está desgastada. O que temos que fazer é substituir o cilindro ou substituir o cartucho do toner se este contiver o cilindro. O toner não está a fundir o pó no papel, portanto as folhas saem e nós esborratamos o pó todo em cima das folhas. O fusor, que é o componente que prensa e queima o pó para transformá-lo em plástico e agarrá-lo à folha, está com defeito. Temos que substituir o fusor, que é uma peça também que se pode desgastar numa impressora a laser. O papel está amarrotado depois da impressão. Isto pode acontecer, os rolos de captura que puxam a folha estão obstruídos, danificados ou sujos. Limpar ou substituir estes rolos. O papel não é alimentado na impressora, portanto a impressora não consegue puxar o papel, significa que provavelmente, a causa provável é que os rolos de captura estão obstruídos, danificados ou sujos. Temos que limpar ou substituir esses cartuchos, esses rolos de captura. Um outro problema: cada vez que uma impressora de rede é reiniciada, os utilizadores recebem uma mensagem do tipo falha em imprimir o documento. O que é que pode acontecer? Se é uma impressora de rede, provavelmente terá IP fixo. Tendo IP fixo, nós temos que instalar a impressora com esse IP fixo para que os computadores da rede imprimam sempre para o mesmo endereço. O que é que pode estar a acontecer aqui? A impressora está definida para DHCP, ou seja, quando se liga, adquire um novo IP. Na maior parte das vezes consegue imprimir porque, por defeito, o equipamento que faz DHCP atribui o mesmo IP se o IP e o nome do host fizerem parte da sua lista de endereços, na sua tabela do DHCP. Acontece é que, se houver uma alteração do IP da impressora, a impressora que está instalada tem um determinado IP para onde vocês vão imprimir, e agora a impressora passou a ter um IP diferente, passou a ter um endereço diferente. Portanto, nós estamos a enviar basicamente para um dispositivo que não é uma impressora, porque tem o IP que antes tinha a impressora. Então, como é que isto se resolve? Atribuindo um IP fixo à impressora e fica a situação resolvida. Pode também acontecer que um dispositivo na rede tenha o mesmo endereço IP da impressora. Aí a única hipótese é atribuir um endereço IP estático diferente à impressora, ou fazer com que aquele computador que tem o mesmo endereço da impressora que foi definido manualmente saia da rede ou receba um novo IP que não seja o mesmo da impressora, porque na rede só pode existir um único equipamento com um IP. Não podem haver IPs repetidos na rede, senão nenhum dos dois que tem aquele IP repetido consegue comunicar. Soluções avançadas em sistemas operativos. O computador exibe um erro do disco de arranque inválido após o POST. Isto pode acontecer porque a ordem de arranque não foi definida corretamente na BIOS ou na UEFI. Como é que corrigimos isto? Alteramos a ordem para a ordem correta. O disco rígido não foi detectado. Verificamos se os cabos estão ligados e voltamos a ligar o disco. O disco rígido não tem sistema operativo instalado. Devemos instalar o sistema operativo, obviamente. O Master Boot Record ou o GPT estão corrompidos. Também é uma solução que pode dar origem àquele problema do disco de arranque inválido. Devemos usar um comando que é na consola de recuperação do Windows 7 ou no Windows Vista, ou numa consola do sistema operativo, usar o bootrec/fixmbr, portanto, para reparar o Master Boot Record. O computador pode ter um vírus de setor de arranque. Aí temos que usar um software de remoção do vírus. Ou então o disco rígido está com defeito e não há nada a fazer a não ser substituí-lo e reinstalar o sistema operativo. O computador exibe um erro de dispositivo de arranque inacessível. Um driver de dispositivo de arranque que foi instalado é incompatível com o controlador de arranque. Temos que usar a última configuração correta para iniciar o computador. Ou então o boot manager está corrompido. Aí temos que iniciar em modo de segurança e carregar um ponto de restauro anterior à instalação deste hardware. O computador exibe um erro de boot manager ausente. Isto pode ser causado porque o boot manager está ausente ou danificado. Vamos restaurar o boot manager com o ambiente de recuperação do Windows. É perfeitamente possível de fazê-lo. A ordem de arranque não foi definida corretamente. Lá está, vamos à BIOS e alteramos para a ordem de arranque correta. O Master Boot Record está corrompido ou o disco rígido está com defeito. Quando temos o disco com defeito, podemos usar o checkdisk/F/R na consola de recuperação para tentarmos recuperar esta unidade de disco. Então, há um serviço que apresenta uma falha ao iniciar quando o computador foi iniciado. Então, um serviço apresentou falha ao iniciar quando o computador foi iniciado. Então o serviço pode não estar ativo, pode estar definido como arranque manual e não arranque automático. Então temos que habilitar o serviço ou temos que definir que aquele serviço tem que arrancar automaticamente em vez de arrancar manualmente. Isto também pode ser causado por um vírus que possa ter alterado algum serviço.
Um dispositivo não iniciou quando o computador foi iniciado, pode ter sido desativado na BIOS, temos que ir à BIOS e ativá-lo. Por exemplo, as portas USB podem estar desativadas na BIOS, a placa de som pode estar desativada na BIOS, a drive CDs a mesma coisa. Um dispositivo está em conflito com um dispositivo instalado recentemente, aí temos que remover o dispositivo que instalámos recentemente para verificar se realmente o problema está aí, ou o driver está corrompido e temos que reinstalar o driver para que o dispositivo continue a funcionar corretamente. Depois, um programa listado no registro não foi encontrado, ou seja, o programa de desinstalação não funcionou corretamente, ou seja, tentaram desinstalar um programa e ele desinstalou o programa, mas não removeu os atalhos, por exemplo, ou não removeu completamente. O disco rígido pode ter ficado corrompido, o computador pode ter um vírus. Podemos reinstalar o programa para depois desinstalá-lo corretamente. Há softwares também para verificar estes resquícios de programas que ficaram perdidos no computador para remover estes ficheiros. Podemos executar o comando checkdisk/f/r para tentar reparar discos rígidos corrompidos. E, se for um caso de vírus, é tentar localizá-lo e eliminá-lo através de softwares de proteção, como é o caso dos antivírus. O computador reinicia continuamente sem exibir o ambiente de trabalho. Então, o computador foi configurado para reiniciar em caso de falha. Pode acontecer, vocês definiram para ele reiniciar em caso de falha e ele basicamente, como tem uma falha, está sempre a reiniciar. Solução, clicar em F8 e abrir as opções avançadas e selecionar o desativar o arranque automático em caso de falha. Aí a única coisa que vocês poderão fazer depois é perceber se ele continua, ou seja, se ele falha e se simplesmente se desliga, aí é tentar ir mais além na solução. Um fecheiro de arranque foi corrompido, aí podemos usar o check disk para tentar recuperá-lo ou utilizar a reparação automática do Windows 8 no ambiente de recuperação. O computador exibe a tela preta ou a tela azul do o Blue Screen of Death. Um driver não é compatível com o hardware, é uma solução possível. Temos que pesquisar pelo erro e pelo nome do módulo que gerou o erro. Há uma falha de hardware em que nós podemos substituir qualquer tipo de falha, qualquer tipo de dispositivo por em boas condições. Portanto, quando há uma falha no hardware, tentamos perceber, imaginem que no Blue Screen vocês perceberam que é um módulo de memória RAM que está a causar aquele erro, substituem simplesmente e resolvem o problema. O computador bloqueia sem mostrar mensagens de erro. As configurações do processador e do FSB estão incorretas na motherboard ou nas configurações da BIOS. O computador está a aquecer, uma atualização corrompeu o sistema operativo, há uma falha no hardware ou o computador tem um vírus. Como é que resolvemos estes problemas? Verificamos e reconfiguramos o CPU e o FSB. Normalmente quando se faz overclock há sempre este tipo de chatices. Verificar e substituir qualquer equipamento de refrigeração e perceber se é necessário a sua substituição. Desinstalar e atualizar softwares ou realizar o restauro do sistema. Usar o comando checkdisk. Substituir qualquer dispositivo com falha por um em boas condições. Se for vírus, já sabem, procurar o vírus e removê-lo. Tentam instalar uma aplicação e não conseguem. Provavelmente o fecheiro de instalação não é compatível com o sistema operativo que estão a usar. Podem usá-lo em modo de compatibilidade ou então tentar localizar um instalador compatível com o vosso sistema operativo. Cuidado com a questão dos 32 bits e dos 64 bits no sistema operativo, que já falámos disto noutro capítulo. Softwares a 32 bits funcionam em sistemas operativos a 64 bits, mas softwares a 64 bits não funcionam em sistemas operativos a 32 bits. Não se esqueçam. O recurso de pesquisa demora muito tempo a encontrar resultados. Procura um fecheiro no computador e aquilo fica horas até encontrar qualquer coisa. Provavelmente o serviço de indexação, o serviço de índice não está em execução ou o serviço de índice não está a indexar os locais corretos. A solução é executar o comando services.msc e alterar as configurações no painel das opções avançadas para que ele indexe novamente os vossos ficheiros. O computador está lento ou dá-nos uma resposta muito atrasada. Então, isto pode acontecer quando um processo está a consumir a maior parte dos recursos de processamento. Devemos de reiniciar o processo através do comando services.msc ou então, se o processo não for necessário, podemos abrir o gestor de tarefas e simplesmente terminá-lo. Se nada disto resultar, reiniciamos o computador. Quando executamos um programa, uma mensagem de fecheiro DLL ausente ou corrompida é mostrada. Isto acontece muito. Significa que muito provavelmente há um software que usava aquele fecheiro DLL quando foi desinstalado, apagou o fecheiro DLL. Pode acontecer também o fecheiro DLL estar corrompido. E o que fazemos é, usamos o SFC, que é o System File Check, com o Scan Now, em modo de segurança para verificar se há algum fecheiro
que está corrompido e que possa ser recuperado. Podemos reinstalar a aplicação que desinstalou o DLL. Podemos reinstalar o programa, um programa que tenha esse DLL perdido ou corrompido. Ou então podemos ir à internet e tentar localizar o fecheiro DLL e copiá-lo para o sítio que depois a aplicação consiga ler o fecheiro. Então, outro problema típico, o RAID não foi detectado durante a instalação, ou seja, o Windows não inclui drivers apropriados para reconhecer o RAID. Nesse caso temos que instalar os drivers apropriados, porque o Windows por defeito não reconhece o RAID, e as configurações de RAID no BIOS não estão corretas, então temos que ir à BIOS e fazer essas alterações para que ele passe a reconhecer o RAID. Se o fecheiro de sistema estiver corrompido, muito provavelmente o computador foi desligado de forma abrupta. Devemos reparar o arranque do computador ou utilizar o comando System File Check, o SFC /scan now, para que ele possa repor alguns ficheiros que possam estar corrompidos do arranque da máquina. O computador é iniciado em modo de segurança sem que nós tenhamos pedido para isso acontecer. Provavelmente no MS-config foi pedido para o computador arrancar em modo de segurança no próximo reinício e por isso ele está a iniciar em modo de segurança sem que nós possamos interagir com ele. Aí vocês vão ao menu iniciar, MS-config, e depois tem lá as opções de arranque, os vários tipos de arranque que podem fazer. Solução de problemas avançados nas redes. Um computador só se consegue ligar a um outro pelo IP e não pelo nome do host. O nome do host está errado, e aí temos que inserir o nome do host correto. As configurações de DNS estão erradas, digitar novamente o endereço IP do servidor DNS, ou o servidor DNS está em baixo, temos que reiniciar o servidor DNS se estiver dentro das nossas competências. Um computador não obtém ou renova o endereço IP na rede. O computador provavelmente está a utilizar um endereço IP estático na rede, devemos configurar para obter um IP automático. A firewall está a bloquear o DHCP, por exemplo, pode acontecer, temos que permitir o DHCP na firewall. O servidor DHCP simplesmente está em baixo, temos que reiniciá-lo. Ou a placa de rede sem fios está desativada, ou seja, não temos que ativar a placa de rede sem fios para fazer a ligação. Uma mensagem de conflito em endereço IP é exibida ao ligar um novo computador na rede. Ou seja, o mesmo PC tem o mesmo IP de outro computador, ou alguém configurou um IP estático que já tenha sido atribuído pelo DHCP. A solução é configurar o IP estático, sendo que esse IP é exclusivo daquela máquina, mais nenhuma máquina o tem, e ainda, ou então, fazer o ipconfig/release para libertar aquele IP e depois o renew para pedir um novo IP. Um computador tem acesso à rede, mas não tem acesso à internet. Provavelmente o gateway está mal configurado, mal introduzido, ou o router está configurado incorretamente, ou o servidor DNS está em baixo. Reiniciar o modem, reiniciar o router, reconfigurar o router, reiniciar o servidor DNS. Soluções típicas. O computador obteve automaticamente um endereço naquela gama, o 169.264.xx, ou seja, que é o APIPA, que é o Automatic Private IP Address, que é o APIPA, que é aquele endereço 169.254. Isto é quando o computador faz um pedido de DHCP, não recebe e ele auto-atribui-se este IP. Provavelmente o servidor DHCP está em baixo, temos que reiniciá-lo a ver o que é que se passa, ou o próprio router. Os utilizadores estão com velocidades baixas de transferência, intensidade de sinal fraca e ligação intermitente na rede sem fios. Provavelmente o que temos aqui é que a segurança da rede sem fios não foi implementada, permitindo o acesso não autorizado aos utilizadores, ou seja, alguém andou ali a fazer avarias. Devemos de implementar um plano de segurança na rede sem fios. Há muitos utilizadores ligados ao Access Point. Devemos de verificar se o Access Point está localizado centralmente, devemos de reiniciá-lo, devemos de desativar alguns dispositivos que possam estar ligados e que são desnecessários, devemos subdividir os Access Points e acrescentar um novo Access Point para subdividir a distribuição de sinal. Podemos ter fontes externas a interferir com o sinal e aí vamos ter que alterar os canais da rede sem fios ou até levar os access points para longe desses equipamentos que possam estar a causar essa perturbação. O computador não consegue enviar ou receber e-mails, provavelmente tem as configurações de e-mail erradas, temos que reconfigurar o cliente de correio. O servidor de e-mail também pode estar em baixo e temos que notificar o nosso provedor de mail que ele está em baixo. O computador não consegue enviar e-mails, portanto, consegue enviar e-mails, mas não consegue recebê-los. Portanto, a caixa de entrada está cheia, por isso conseguimos enviar, não conseguimos receber. Devemos de limpá-la, apagar conteúdo. O computador está com configurações erradas no cliente de e-mail, ou seja, temos as configurações de envio bem configuradas, mas as de recepção não temos. Ou seja, o SMTP está bem configurado, mas o servidor POP, o protocolo POP não está bem configurado. O computador não consegue receber um determinado e-mail com anexo. O anexo do e-mail é muito grande, por exemplo,
temos que pedir para que venha dividido em partes mais pequenas. O anexo do mail contém um vírus e foi bloqueado pelo nosso antivírus. Temos que pedir para que o remetente analise e depois é que envia. E o tipo de ficheiro do anexo não é permitido. Por exemplo, há servidores de mail que bloqueiam ficheiros executáveis e aí vamos ter que pedir para que aquele ficheiro seja compactado dentro de um zip ou de um RAR e aí já conseguimos receber, porque o servidor de mail já não se vai chatear nem aborrecer. Um utilizador não consegue aceder ao servidor FTP, por exemplo, o FTP está a ser bloqueado pela firewall do router ou pela firewall do Windows, ou o número máximo de utilizadores foi alcançado. O que é que temos que fazer? Ir à firewall do router ou do Windows e ativar a porta 20 e 21, que tínhamos visto lá atrás, que eram as portas, lá atrás no outro capítulo, as portas que o FTP utiliza, e ainda podemos aumentar no servidor FTP o número de utilizadores. O software cliente FTP não consegue localizar o servidor de FTP. O cliente FTP tem uma localização errada de nome do servidor ou domínio, temos que inserir as configurações corretas. O servidor FTP está offline, temos que reiniciar o servidor FTP. O servidor DNS está em baixo ou não está a resolver os nomes, temos que reiniciar o servidor DNS. Por fim, um computador não consegue aceder a um determinado site HTTPS, o que significa que não consegue aceder à zona segura da internet. O site não está na lista dos sites confiáveis no browser, e portanto temos que optar por adicionar ou não, dependendo da realidade de cada situação, o certificado de segurança à lista de sites confiáveis. Ainda mais. O computador consegue executar um ping num endereço IP, mas não no nome do host, ou seja, consegue fazer ping ao IP, mas quando faz ping ao nome do host não consegue lá chegar. Provavelmente o nome do host está errado. Aí temos que pôr o nome do host correto. As configurações DNS do computador estão erradas. O servidor DNS está em baixo. Ou reconfiguramos o DNS no nosso computador, ou reiniciamos o servidor DNS. O computador de uma rede não consegue executar um ping num computador de outra rede, ou seja, isto pode acontecer porque o link entre as duas redes está em baixo. Podemos usar um comando que é o traceroute, que é o traceRT, para localizar os saltos todos que a rede dá entre links, entre routers e perceber qual é o link que não funciona, ou seja, até onde é que nós conseguimos ir e qual é o router que depois já não permite a ligação para fora. O ICMP, que é o protocolo que está por trás do ping, pode estar bloqueado no router ou pode estar bloqueado na firewall do Windows. Temos que ir a cada uma dessas firewalls e permitir o ICMP. O NSLOOKUP, o comando NSLOOKUP informa que não é possível localizar o nome do servidor para o endereço 127.0.0.0. Tempo limite expirado. Isto acontece quando o servidor DNS não responde. Temos que reiniciar o servidor DNS ou temos que verificar se as configurações DNS estão corretas e alterá-las se for caso disso. Um computador não consegue ligar-se a uma pasta de rede partilhada usando o comando netuse. A pasta não foi partilhada, erro típico, temos que verificar se a partilha foi feita, também através do comando netshare, e o computador não está no mesmo grupo de trabalho. Aí o que temos que fazer é garantir que os computadores para a partilha estão, tanto o que partilha como o que acede, estão no mesmo grupo de trabalho. Agora sim, últimos problemas relacionados com redes. Ao tentar usar o comando IP release ou o comando IP config/renew, não recebemos nenhuma mensagem, ou melhor, recebemos uma mensagem do tipo: nenhuma operação poderá ser realizada no adaptador enquanto o seu cabo estiver desligado. Isto só tem uma solução, que é provavelmente o cabo está desligado, temos que ligar o cabo, ou então temos um IP estático configurado e temos que reconfigurar a placa para obter um endereço IP automaticamente. O computador não consegue implementar o telnet num computador remoto. Provavelmente o computador remoto não foi configurado para aceitar ligações telnet, ou o serviço telnet não foi iniciado. O que é que temos que fazer? Ir ao computador remoto e ativar o telnet. Por fim, o ícone da rede mostra um triângulozinho amarelo com um ponto de exclamação. Se usarem o IP config release renew, temos a mensagem que a operação falhou porque nenhum adaptador está no estado permissível para esta operação. Aqui significa que temos uma interface com o endereço estático ativado e temos que reconfigurar a placa de rede para receber um IP dinâmico através do DHCP. Vamos concluir. Solução de problemas avançados de segurança. A mensagem Master Boot Record has been changed or modified aparece no arranque. Provavelmente um vírus no setor de arranque alterou o registro principal do arranque. Temos que reiniciar o computador com um disco de arranque e executar provavelmente um software de antivírus para tentar remover o vírus e depois tentar reparar o Master Boot Record. Um PC com Windows 7 ou Windows Vista inicia com a mensagem de erro ao carregar o sistema operativo. Provavelmente um vírus danificou o registro principal do arranque. Devemos iniciar o computador a partir do disco de instalação
e depois na tela de instalação do Windows, em vez de fazermos a reinstalação do Windows, usamos a opção reparar o computador. Aparece-nos uma janela de MS-DOS e podemos usar um comando que é o bootrec fix mbr para reparar o master boot record. Um computador com Windows 7 ou Windows Vista inicia com a seguinte mensagem de erro: cuidado, este disco rígido pode estar infectado por um vírus. Provavelmente um vírus danificou o setor de arranque. A reparação é igual à anterior: arrancar com o disco de arranque do Windows, reparar o computador e fazer o bootrec /fix boot. Um computador com Windows 7 é iniciado, portanto um vírus danificou os ficheiros de sistema do Windows, inicie o computador a partir do disco do Windows, aceda à ferramenta de reparação do arranque para reparar os ficheiros corrompidos. Os seus contactos começam a receber e-mails de spam da sua conta. O que é que acontece aqui? Provavelmente a vossa conta foi sequestrada, ou seja, vocês têm um cookie que tem um vírus e esse cookie tem as definições de entrada no vosso e-mail e por isso estão a ser enviados e-mails como se fossem vocês, mas com spam. Solução: executar o antivírus, reparar, excluir ou colocar em quarentena os ficheiros infectados e depois executar anti-spywares e no final de tudo mudar a password de acesso ao mail. O utilizador pode fazer login, mas recebe uma mensagem de acesso negado ao tentar aceder a algumas pastas e ficheiros. O utilizador não é membro do grupo que tem acesso às pastas e aos ficheiros, é uma causa provável. Devemos adicionar o utilizador ao grupo correto ou adicionar as permissões do utilizador corretas à pasta e aos ficheiros. Outro problema: o utilizador pode localizar um ficheiro no servidor, mas não pode descarregar o ficheiro. Isto só pode ter a ver com as permissões. Devemos alterar as permissões para que ele possa ler e escrever. O utilizador obtém acesso a uma subpasta que deveria estar inacessível. Provavelmente aquela subpasta herdou as permissões da pasta pai, da pasta de nível superior. O que temos que fazer é mudar as permissões da pasta e definir que as definições da pasta pai não propagam para as subpastas. Os utilizadores de um grupo não podem ver uma pasta à qual deveriam ter acesso. Provavelmente as permissões não estão definidas as permissões estão definidas para serem negadas, portanto estão a ser negadas as permissões da pasta. Devemos de alterar essas permissões. Outro problema típico: os ficheiros criptografados que foram movidos pela rede para um novo computador perderam a criptografia. Isto acontece quando nós criptografamos ficheiros e depois vamos guardá-los num disco que não é NTFS, no sistema de ficheiros NTFS. A única solução aí é formatar o disco de destino como NTFS e aí a criptografia já funciona, porque a criptografia só funciona nos discos do sistema de ficheiros NTFS. O computador funciona de forma muito lenta, sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários. Isto só tem uma solução, só tem uma causa provável, que é provavelmente àquela hora é quando o antivírus faz um scan. E isto, antigamente havia muitas empresas que faziam a hora de almoço, mas depois os colaboradores começaram a usar a hora de almoço também para continuar o seu trabalho e depois queixavam-se que os computadores ficavam muito lentos, muito a arrastarem-se muito. Isto, a única solução aqui é colocar um antivírus para fazer o scan sempre numa altura em que os computadores não estão a ser utilizados, por exemplo, fora do horário de trabalho ou antes do início do horário de trabalho, portanto, ou depois ou antes. Outro problema: o utilizador verifica que a configuração da BIOS do computador está sempre a ser alterada. Isto acontece porque não está configurada nenhuma passe na BIOS. Solução: pormos uma passe na BIOS. Outro problema: o computador não consegue efetuar ping noutro computador da rede. Provavelmente a firewall está a bloquear as requisições do ping ou o próprio router está a bloquear. Devemos ativar na firewall do Windows ou na firewall do router, ao configurar o router, para permitir estas requisições. As exceções da firewall permitem ligações não autorizadas de computadores invasores. Isto acontece quando as configurações da firewall estão feitas erradamente, portanto existem entradas erradas de permissão na firewall, ou simplesmente a firewall está desativada. O que temos de fazer é verificar as configurações da firewall para retirar de lá aquela permissão que não faz sentido porque permite esta intrusão, ou então, se ela está desativada, temos que a ativar. Outro problema: o programa de e-mail está configurado adequadamente, mas não consegue ligar-se ao servidor de e-mail. Isto pode acontecer quando o servidor de e-mail está inoperante ou quando a firewall do Windows está a bloquear este tipo de comunicação, que não é tão comum. Porque normalmente as firewalls do Windows deixam passar a comunicação por e-mail, que é uma comunicação considerada confiável. Então devemos verificar se o servidor de e-mail está a funcionar e devemos de criar uma exceção na firewall se realmente for necessário para que a aplicação de mail possa funcionar. O computador pode efetuar ping no servidor proxy, mas não tem ligação à internet.
então isto significa que o servidor proxy no browser as definições estão incorretas ou o servidor proxy está offline. Devemos de verificar as configurações e repor as configurações corretas e, no caso de ser o servidor proxy que está desligado, devemos de reiniciar. Chegamos ao fim da matéria do último capítulo. Isto foi simplesmente uma abordagem com alguns dos principais problemas nestes quadrantes que vocês viram: sistemas operativos, hardware, redes e segurança. Há muitos mais. A vossa carreira vai se pautar por N problemas que vocês vão ter para resolver. Importante mesmo é vocês irem ganhando muita experiência, irem documentando aquilo que vocês vão fazendo e garantidamente que serão ótimos técnicos de informática. Agora, fazendo aqui um ponto de situação. Chegámos ao final. Vocês vão ter as mesmas 48 horas para fazer o exame deste capítulo 14, portanto começam agora e vão até às 23h59 de amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, dia 29 de maio, vocês vão ter os exames dos capítulos todos abertos, para poderem repetir aqueles que tiveram abaixo de 75, aqueles que tiveram boas notas, mas querem ter melhores notas, também podem repetir, uma repetição para cada capítulo, e têm também o exame intermédio para fazer, porque, ao contrário do que estava definido inicialmente, que nesta sexta-feira, dia 29, vocês fariam o exame final, nós adiámos o exame uma semana. Ou seja, vocês têm mais uma semana para fazer estes exames dos capítulos e prepararem-se para o exame final. Portanto, também serve de revisões se vocês repetirem os vossos exames todos. Se repetirem os exames dos capítulos todos, também serve de estudo para o exame final. O exame final vai decorrer na sexta-feira, dia 5 de junho. Portanto, nessa sexta-feira vocês vão ter que responder ao course feedback, que é, que é um questionário que vai aparecer também lá para ser respondido. Sem o course feedback vocês não podem fazer o exame final. Vocês são obrigados a responder ao course feedback. O exame final deve ser ativado no período da tarde, pelo que o course feedback deve estar de manhã ativo e, portanto, vocês não poderão fazer o exame da tarde sem ter o course feedback feito de manhã. Os trabalhos práticos, que são 3, têm que estar entregues até à véspera do exame final. Ou seja, se o exame final é na sexta-feira, dia 5, vocês têm que entregar os vossos trabalhos práticos até às 23h59 da quinta-feira, dia 4. Ok? Não se esqueçam, a partir daqui passo-vos a bola completamente. Estudar, prepararem-se. Eu vou colocar um fórum de dúvidas no NetAcad, que serão dúvidas para o exame final, para vocês colocarem lá as dúvidas todas que vocês tiverem. Podem-me enviar e-mails. Não se esqueçam de enviar os trabalhos práticos. Não se esqueçam de fazer o exame deste capítulo. E agora desejo-vos toda a sorte do mundo. Provavelmente é o último vídeo que vou fazer dirigindo-me a vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso na vossa carreira e que nos possamos cruzar por aí, que seria muito bom e muito interessante. Tá bom? Vá, bom trabalho para vocês. Tudo a correr bem e obrigado pela participação no curso.